Boa noite, estamos nesse domingo compartilhando nossa mensagem da Palavra do Senhor na nossa campanha de crescimento espiritual chamada Servo, pensando tanto pela manhã quanto agora à noite com o desafio de romper com o pecado e tudo aquilo que nos atrapalha para o serviço. A nossa ênfase dominical tem sido a de manter uma atitude séria e responsável em relação ao pecado e também de submissão ao Espírito Santo do Senhor. Servir é algo que exige de cada um de nós preparo e habilidades adequadas. Servir é algo que exige motivação correta. Servir é algo que exige entrega e despreendimento. E nesta noite queremos pensar em Filipenses, a partir do capítulo 3, a partir do verso 12, sobre alguns dos desafios no serviço cristão. O primeiro que quero pensar contigo nesta noite é a meta da perfeição no exercício do serviço. Em toda a carreira profissional ou área de trabalho, a gente sempre é desafiado por metas, por alvos que alguém define ou estabelece para que a gente atinja. Seja em termos de desempenho pessoal ou coletivo, sempre devemos superar barreiras. No caso do serviço cristão, a exigência torna-se mais apertada porque os resultados não são para nós. O avaliador não é meu irmão, não é seu pastor. O avaliador é o Senhor e os resultados são para a glória dele. Olha o que dizem os versos 12 a 16 de Filipenses capítulo 3. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Há alguns desafios aqui dentro desse aspecto de meta de perfeição no exercício do serviço. Primeiro todo servo tem recebido do Senhor uma vocação. Todo servo tem consciência de que para cumprir esta vocação é necessário viver em santidade. Todo servo sabe que o Senhor que nos chamou e salvou o fez para que abandonássemos o pecado. Todo servo que foi alcançado pela graça maravilhosa de Jesus busca essa meta. Todo servo que é honesto sabe que ainda não atingiu a santidade. Todo servo, então, deve persistir no caminho da santidade e continuamente romper com o pecado. Todo servo deve permitir ou permanecer no caminho da santidade e assim prosseguir para o alvo. Todo servo deve persistir no caminho da santidade e assim buscar alcançar o prêmio maior. Mas há outra coisa a respeito desse assunto. Todo servo, à medida que vai amadurecendo, tem que ter um olhar diferenciado em relação ao serviço e à santidade. Todo servo deve alimentar esse sentimento de amor ao Senhor e, por outro lado, ódio ao pecado. Todo servo deve se organizar o seu pensamento de modo que não se julgue melhor e nem despreze os imaturos. Todo servo deve crer que Deus dará esclarecimentos necessários àqueles que necessitam à medida da nossa necessidade. Todo servo deve andar de acordo com os estágios alcançados na vida e no serviço cristão, nem mais e nem menos. Por outro lado, a gente aprende aqui a respeito do perigo de nos transformarmos em cristãos nominais ou inimigos da cruz. Não basta apenas fazer coisas para o Senhor ou para as pessoas. É preciso que façamos com amor e com qualidade. Ao me negar viver em santidade ou ao me recusar a servir a Cristo e a servir as pessoas, eu me transformo em inimigo da cruz. Os inimigos da cruz trazem transtorno e não gozam de bom conceito diante do Senhor. Na realidade, é uma péssima consequência de não termos entendido o chamado de Deus para o serviço. Quando você se torna um cristão nominal, ou o seu serviço tornou-se uma vaga lembrança, um sonho que morreu no seu coração, triste é a sua situação. Eu gostaria de que você prestasse atenção nos versos que quero ler a seguir desse texto de Efésios. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem com inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso.
só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Eu li Filipenses 3, de 17 até Filipenses 4, no verso 1. E aqui existem algumas dicas para que nós não sejamos inimigos da cruz. Para que não sejamos inimigos da cruz, precisamos de bons modelos. Paulo foi um bom modelo de servo que desafia os cristãos nos dias de hoje. Os cristãos de Filipos, à semelhança de Paulo, também eram boas referências para a posteridade. Você e eu também devemos ser modelos de pessoas comprometidas com Cristo. Não obstante todos os esforços do Senhor, do Espírito Santo, da liderança espiritual, muitos há que têm abandonado a meta e acabam se tornando inimigos do Senhor Jesus. Para que não sejamos inimigos da cruz, precisamos temer o destino que está reservado para eles. A Bíblia diz que os inimigos da cruz estão destinados à perdição eterna. A Bíblia diz que os inimigos da cruz não servem a Cristo porque adoram a si mesmo. Eles, os inimigos da cruz, não glorificam a Deus porque buscam exaltar as suas próprias fraquezas. Os inimigos da cruz não fazem a vontade de Deus porque se preocupam somente com coisas terrenas. Para que não sejamos inimigos da cruz, precisamos alimentar o coração de esperanças. A esperança do servo de Deus está na bênção da vida eterna, já desfrutando aqui e concluídas na pátria celestial. A esperança do servo de Deus está na realidade da vinda de Jesus, que voltará para buscar a sua igreja e julgar o mundo. A esperança do servo de Deus está na promessa de transformação do nosso corpo pecaminoso em um corpo perfeito. A esperança do servo de Deus está no poder de Deus, que efetuará os milagres necessários para colocar tudo em ordem. E a esperança do servo de Deus o fortalece e o ajuda a permanecer em Cristo enquanto peregrina por este mundo. Que Ele te abençoe. Que seja durante esta semana uma oportunidade abençoadora para você romper com o pecado e continuar servindo ao Senhor livre, com inteireza de coração, sendo um amigo da cruz e um proclamador de esperança. Tenha uma boa noite, uma boa semana, em nome de Jesus.